Olá, bom dia. Bem-vindos a mais uma sessão do Innovation for the Future Resourcing Sessions. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã para mostrar aqui o nosso propósito. Por aqui visível o nosso propósito. O propósito destas sessões então, é de criar espaços de transformação para as iniciativas, para os projetos, para os game worlds do movimento do Innovations for the Future, utilizando distinções, mapas e frameworks do Possibility Management e do desenvolvimento regenerativo, de forma clara, assertiva, que cuida das pessoas, encontra cada pessoa onde ela está, de forma orgânica, isto é, no ritmo da vida, do coração e não da mente, apreciando e celebrando, por forma a vitalizar e a viabilizar as iniciativas, os game worlds do Innovations for the Future e a comprometer-se com o desenvolvimento do potencial dos territórios onde elas se encontram, destas pessoas e iniciativas se encontram. Então é este o nosso propósito. O propósito destas sessões é de nutrir toda esta comunidade, todos estes projetos e estas pessoas. Eu tenho aqui este fecheiro que eu estou a usar, posso passá-lo aqui brevemente. É um fecheiro que tem listada todas as distinções, frameworks, perguntas, tudo aquilo que nós temos usado ao longo destas sessões. Esta é a 7ª sessão. Portanto, tem aqui as perguntas. Portanto, em cada sessão, por exemplo, esta é a sessão de 9 de novembro, dizem que língua foi em português, tem aqui o link para a gravação, e depois podem ver as perguntas, as distinções, o que usamos nessa sessão, os frameworks, e por aí fora. Portanto, é assim para todas. Este fecheiro está de suporte, e vocês podem encontrar o link para este fecheiro nas descrições do vídeo. Também dizer-vos que algumas sessões estão em português, outras sessões estão em inglês, e isso é ok, porque o YouTube tem a possibilidade de vocês carregarem no CC e terem a legendagem automática na língua que quiserem, em português ou em inglês ou noutra língua. Portanto, se as gravações estiverem em português, podem pôr legendagem automática para inglês, se as traduções estiverem em inglês, podem pôr para legendagem automática para português. E isso facilita a compreensão das gravações. Caso haja algum conceito, alguma coisa que não estão a perceber bem ou que a tradução não seja correta, perguntem-nos no grupo Telegram. Nós temos um grupo Telegram destas sessões, do Innovations for the Future Resourcing Sessions. Está aqui, por acaso não está, eu vou pôr aqui o link na página inicial, para as pessoas que queiram se juntar ao grupo, e também podem usar o grupo do Innovations for the Future Crowd Events. Também quero aproveitar o facto de hoje ser uma sessão diferente, porque estou só eu sozinho, para vos mostrar a história que nós temos estado a construir ao longo destas sessões. Como disse, esta é a 7ª. E a história é esta. Nós começamos por introduzir esta distinção dos game worlds, como a forma como os seres humanos trocam valor uns com os outros, e portanto neste sentido um game world, esta é uma distinção que vem de Possibility Management, neste sentido um game world pode ser uma relação amorosa entre duas pessoas, pode ser o projeto que cada um de nós está a fazer, o movimento do Innovations for the Future é um game world, e o país Portugal é um game world, o concelho de Idanha Nova é um game world e por aí fora. Portanto, nós, seres humanos, vamos estruturando a nossa ação e a nossa troca de valor em game worlds. Isto é diferente da natureza, não é? A natureza, a forma de trocar é criar árvores, animais, pedras, não é? E nós criamos game worlds, criamos estes jogos de mundo com que nos relacionamos uns com os outros. E, tanto quem cria, nós designamos estas pessoas que criam estes game worlds como game worlds builders, e estes game worlds builders podem ser resource, que é o que nós estamos aqui a fazer. Portanto, isto é uma distinção que vem do desenvolvimento regenerativo e que serve para nutrir as pessoas e os game worlds, ainda à fonte, ainda à essência, quer da pessoa, quer do projeto, e ligá-la
com os diferentes, com o território, com aquilo que a faz estar neste projeto, e nós estamos a fazer isso usando estas diferentes distinções, estes diferentes mapas. Dentro dos Game Worlds nós podemos dizer que existem os Gaia Game Worlds, que são aqueles que estão que acrescentam valor e que estão em relação com o Gaia. Nós hoje vamos falar um pouco mais sobre isso. Esta também é uma distinção que vem do PM. E, portanto, é aqui que se liga com o Living System Thinking, portanto, o pensamento de sistemas vivos que vem do desenvolvimento regenerativo. Cada Game World tem um contexto, isto quer dizer, tem uma relação com a responsabilidade. Isto é uma distinção que vem do Possibility Management, e que nós, numa das sessões, vimos isto, os 5 níveis de responsabilidade e o que é que implica estar em cada um desses níveis, irresponsável, criança, adulto, alto e radical. Vimos que cada Game World tem um propósito, e aqui fomos ver o framework do desenvolvimento regenerativo do Will, Being and Function, da vontade, ser e função. Também vimos que os Game Worlds podem jogar um determinado tipo de jogo, e vimos 3, não é? O tipo de jogo que é eu perco, tu ganhas, ou eu ganho, tu ganhas, ou winning happening, portanto, o ganhar acontecendo. E convido-vos a olhar para estas distinções dos 3 jogos, porque nesta matriz que nós estamos a apresentar, nesta transição cultural, ou aquilo que nós chamamos as culturas responsáveis e regenerativas, nós estamos a falar do ganhando acontecendo, este tipo de jogos, que estes game worlds acontecem num lugar e estão interligados uns com os outros, portanto, e aqui vemos o framework dos nested systems, dos sistemas interligados, que vem do desenvolvimento regenerativo. Também vimos que isto pode acontecer, e está a acontecer, o desenvolvimento regenerativo está a acontecer simultaneamente em 3 níveis de trabalho, portanto, ao nível de trabalho da pessoa que está a construir o game world e de cada uma das pessoas, portanto, ao nível do self, ao nível da equipa que está a co-criar este game world, e ao nível da comunidade que ela está a servir. Portanto, nestes 3 níveis está a acontecer trabalho em simultâneo. Também olhamos para qual é o tipo de pensamento que informa a ideia de sustentabilidade e como é que ela evolui ao longo do tempo, o que quer dizer sistemas degenerativos, sistemas generativos, o que quer dizer conservação, o que quer dizer sustentabilidade, ou o que quer dizer regeneração. Portanto, fomos olhar para essas formas de pensar em sustentabilidade, vimos como é que conseguimos ter novos resultados, e como esses resultados derivam diretamente do contexto que nós estamos a usar. Se nós estamos a usar um contexto de criança, temos determinados tipos de resultados, e a cultura moderna é um exemplo dos resultados que conseguimos ter quando ancoramos os sistemas neste nível de responsabilidade de criança, e o que é que poderemos fazer para ter outros resultados. Não é? E estes resultados operam nestes 3 níveis, não é? Nestes 3 níveis de trabalho. Na última sessão fomos olhar para a dinâmica de aprendizagem dos social skills, como é que se aprende novas capacidades ou competências sociais. Esta é uma distinção, um mapa que vem do Possibility Management, e vimos também qual é, vimos um framework de desenvolvimento regenerativo que se chama a triade da essência, onde olhamos para cada game world, quais são os processos core, qual é aquilo que informa as competências base desse game world. Eu não tenho aqui essa linha, depois vou colocá-la. E hoje vamos olhar um pouco mais para o que são os Gaia Game Worlds, e como é que estes Gaia Game Worlds que todos nós no Innovations for the Future estamos a co-criar, podem suportar esta transição para uma cultura responsável e regenerativa, ou para culturas responsáveis e regenerativas. Então, esta é a história do que temos estado a fazer até aqui. Portanto, estou a fazer uma celebração do caminho que percorremos até este momento, e este slide conta essa história com as diferentes distinções, mapas e frameworks. Então, para o dia de hoje, quero começar com um conjunto de perguntas, e a primeira pergunta é: qual é a relação que o teu game world tem com Gaia, tem com a Terra? E eu vou responder a
estas perguntas também. Eu vou usar aqui o game mode do, da, da Fundação Terra Agora, um dos projetos onde eu estou envolvido, para responder a cada uma destas perguntas. Portanto, eu convido a quem estiver a ouvir esta gravação que faça isto. E se estiver com alguém à volta, que parem a gravação e que respondam, deem tempo para cada um responder a estas perguntas e ouvir, portanto, em relação a um ou mais game worlds. Como disse, o game world pode ser a vossa própria relação amorosa, pode ser a vossa família, o game world que estão a criar ou um dos game worlds que estão a criar. Por exemplo, na primeira gravação vocês podem ver o Diogo que eu tinha a falar de um dos game worlds dele, e ele depois veio a uma outra sessão com outro game world. Portanto, isto pode-se aplicar aos diferentes game worlds onde estão a trabalhar, portanto, podem fazer para um ou para dois, e esta é a minha proposta. Eu vou começar por responder à primeira pergunta com o game world da Fundação Terra Agora. Qual é a relação deste game world com Gaia? Portanto, a Fundação Terra Agora nasce ancorada em Gaia. Quer dizer, para a Fundação, o bem comum que nós estamos a cuidar é a parte terrestre do planeta Terra. Portanto, Gaia é o campo de consciência da Terra. Portanto, o que nós estamos aqui a querer cuidar é ligarmos a este campo de consciência e podermos cuidar da parte terrestre. Há outras fundações que cuidam da parte oceânica, então não se foca em entrar na parte terrestre e garantir que todo aquilo que nós desenhamos está desenhado em estreita relação com isto, com este tema. O que quer dizer que nós queremos promover uma cultura e elementos culturais que estão intimamente ligados com esta ideia de criar valor para Gaia. Então, esta é a minha resposta à primeira pergunta. A segunda pergunta, como é que o meu game world está a contribuir para a transição cultural e em que domínio está a trabalhar no sentido de transformar a cultura moderna? Portanto, a Fundação posiciona-se nesta ideia da parte terrestre, do bem comum ser a parte terrestre. O seu principal contributo é criar legado para as próximas gerações. Portanto, é garantir, é esse o propósito, que as próximas gerações têm pelo menos acesso àquilo que eu tive, que é uma terra com paisagem, com água, com ar, para ser respirado, tem condições para a vida. Esse é o legado que a Fundação quer entregar e é para isso que ela está a trabalhar. E ela vai tocar, nesse contexto, ela vai trabalhar num domínio específico, e o domínio é o da propriedade. Portanto, ela quer mudar a relação de propriedade do ser humano com a terra. Portanto, da mesma forma que nós, há 200 anos atrás, pouco mais de 200 anos atrás, mudamos a nossa relação com a escravatura. Nós tínhamos esta ideia de que um ser humano podia ser dono de outro ser humano. Nós consideramos que isso se vai passar em relação à terra. E que em breve vamos deixar de ter esta ideia que um ser humano pode ser dono da terra. E antes pode ser seu guardião, guardião da vida e cuidador daquele bem que ali está, não é? Daquele bem comum. E aqui, quando eu estou a dizer comum, não é só os seres humanos, é o planeta, é este campo de consciência. Então é aqui que nós estamos a posicionar para fazer esta transformação da cultura e promover as formas de culturas responsáveis e regenerativas, não é? Baseadas em círculo, entre pares, com tecnologias dialógicas. Então nós vamos ver mais ao longo desta sessão sobre este tema, mas é aqui que a Fundação está posicionada. Qual é a relação do T-Game World com o legado para as próximas gerações? É aquilo que eu estava a dizer. Portanto, nós queremos entregar às próximas gerações a capacidade dela viver bem, quer ao nível individual, quer ao coletivo, e isso pressupõe ter uma matriz para a vida, não é? Ter bons solos, ter água, ter floresta, e portanto conseguir criar esse tipo de condições, e é esse o tipo de legado que a Fundação trabalha. Também aqui num dos temas que nós estamos a usar para transformar é esta ideia de muito, muito longo prazo. Nós queremos trabalhar a 10 ou 12 gerações, 250 ou 300 anos. Portanto, pensar um projeto nesta fronteira. E aqui desenvolve-se a ideia de que em vez de dono, nós passamos a ser guardiões da terra. Então, é com este projeto, é com este Game World que entro e respondo a estas perguntas e convido cada um de vós a responder estas perguntas ao seu Game World, no seu Game World. A primeira distinção que vou introduzir
hoje é a distinção do Gaia Game World, e aqui nós já falamos dela na primeira sessão, eu quero reforçá-la. Portanto, à medida que nós vamos introduzir distinções, muitas vezes vamos revisitar algumas delas para reforçar estas ideias. Então, para nós, Gaia Game World são o tipo de jogos que nós queremos criar para criar as próximas culturas, para termos viabilidade na vida. E o que é que são estes Gaia Game Worlds? São Game Worlds que estão baseados naquele tipo de jogo do Winning Happening, portanto, onde ao mesmo tempo estão a ganhar a vida, está a ganhar a terra, estão a ganhar os humanos, estão a ganhar as comunidades e as sociedades onde os humanos participam. São jogos infinitos, portanto, não são jogos que estão desenhados para funcionar num determinado período e só dependem daquela liderança ou daquela pessoa ou daquele mecanismo. Não, são jogos que estão desenhados para estarem em relação infinita, portanto substituem as pessoas, não estão dependentes de uma só pessoa, estão dependentes de um círculo, portanto têm mecanismos de natureza coletiva, participativa, para poderem se perpetuar ao longo do tempo, portanto não há lideranças cristalizadas, não há propriedade cristalizada, e estão baseados nesta ideia da iDrama. iDrama quer dizer, eu resolvo as messes que eu crio, portanto é adulto, nível de responsabilidade adulto ou alta, e uso as crises, os dilemas com que estou a viver como oportunidades para criar algo completamente diferente. E vejo-me como a fonte da responsabilidade e não estou a projetar para fora de mim que os outros é que têm que resolver, ou que a Câmara é que tem que fazer, ou que não sei o quê, não. Eu vejo-me como parte desse sistema e vou atuar a partir dessa parte desse sistema. Posso, por exemplo, ir ter com a Câmara e oferecer os meus serviços, ou fazer uma forma de ativismo, ou até construir um serviço paralelo que faça aquela função que não está a ser cumprida, ou mudar consciências, iniciar um movimento para mudar consciências sobre um determinado tema. Tudo isto pode ser uma forma de ação de high drama. E este tipo de jogos estão ancorados, o contexto deles a ser ancorados nesta ideia de que os adultos estão em relação autêntica consigo próprio, com a sua verdade, com a sua voz, estão em processo de cura e foram iniciados. Portanto, isto quer dizer que o que nós estamos a ver é que a cultura contemporânea, os adultos são adultos criança, eu vejo isso por mim, não é? A gente continua a ter feridas e traumas e coisas daquilo que se passou no passado e continuamos a funcionar no dia a dia com base nesses mapas e nesse software que ganhamos durante a nossa infância. A iniciação, estes processos de iniciatório viam criar em nós a capacidade de nós assumirmos responsabilidade pelas nossas próprias messes e estarmos implicados diretamente na construção dos game modes em que estamos envolvidos e não darmos o nosso centro às diferentes autoridades só porque, sim, só porque é o governo e não se pode mudar o governo. Não, o governo é um game world e nós podemos mudá-lo. Um país é um game world e nós podemos mudá-lo. Portanto, estas construções humanas, estas formas de transformar valor podem ser mudadas e é tempo de nós mudarmos isso, não é? Exemplo, estas manifestações que têm havido nas escolas dos miúdos de 16 anos são um bom exemplo disso, onde eles estão a dizer aos adultos que não estão a fazer o que é suposto fazer. E eles que têm 16 anos é que estão a vir para a rua e começar a dizer não, esta é a nossa vida e nós temos que começar a fazer esta coisa. Portanto, eles estão a pôr diretamente o dedo na ferida que os adultos que estão hoje nas funções de liderança estão em criança e não estão a resolver o problema. Estão a fazer de conta que o problema não existe. Muitos deles até já sabendo que ele existe, o que quer dizer que estão irresponsáveis. E tudo isto enquanto está a providenciar valor para Gaia. Portanto, se um game world não sustém, não regenera esta complexa, delicada e interligada sistema da vida na Terra, que é o ecossistema de Gaia. Então, este game world é um game world parasita de Gaia. Portanto, importa-se como um parasita e está a sugar a vida que o planeta tem, destruindo, introduzindo esta ideia, introduzindo os resíduos tóxicos na Terra e degradando os solos, contaminando a água, contaminando o ar, não é? E isto é suicida. Portanto, e é tempo de mudar as regras, de facto, não é? Hoje nós usamos a polícia para fazer enforcement, não é? Para vir
cumprir as regras e proteger as corporações e os direitos, não sei o quê, está na altura de começar a fazer isso para a Terra e não para estes game worlds que prejudicam a Terra. O criminoso aqui é os game worlds que estão a prejudicar a Terra e não ao contrário. E esse é um shift cultural importante aqui. Para mais, há um website que eu deixei aqui o link, onde podem desenvolver esta distinção e o conjunto de perguntas que vem de trás ajudam-nos a sintonizar com este tipo de game worlds. Então, como é que o teu game world, como é que este jogo mundo que tu estás a criar, cria valor para Gaia? E cria valor e faz-te implicar nestes 3 níveis, não é? Ao nível individual, ao nível da tua equipa e ao nível da comunidade. Porque se não mudar, se os mapas de pensamento não mudarem nestes níveis, os resultados vão ser o mesmo. É aquela coisa naif da gente esperar que consiga resultados diferentes com o mesmo comportamento. Isso não funciona. O Otto Schammer tem um conjunto de perguntas, portanto ele é professor no MIT, está a construir este game world do Present Institute, que usa a teoria U como base para a transformação social. Ele tem 4 perguntas interessantes que nos podem informar sobre como é que um game world pode ir para cá Gaia. Então, a primeira pergunta é qual é o impacto que a tua ideia, que o teu game world tem na Terra e no solo, então, ou seja, em Gaia. A segunda pergunta é qual é o impacto que tem no bem-estar e na felicidade individual e coletiva. A terceira pergunta é em que empodera a juventude e inclui as gerações mais velhas. E a última é como incorpora os sistemas de governação dialógicos e cooperativos. Ele diz que se um game world não responder afirmativamente a estas 4 perguntas e tiver desenhado em torno destas 4 perguntas, não serve ao nosso futuro. Portanto, dito de outra maneira, é um game world que vai ser parasita. Nós precisamos mudar quer a relação ao nível da comunidade, quer a relação ao nível da equipa, que é o que diz que é a parte de incorporar os sistemas de governação dialógicos, quer a nossa transformação individual, esta ideia do impacto do bem-estar, da felicidade individual e coletiva. E se eu usar aqui o exemplo da Fundação, para responder a estas perguntas, portanto, o impacto que a Fundação quer ter no solo e na terra é de criação, é de regenerar a terra, e todas as propriedades que estiverem ao seu alcance, a sua responsabilidade, ficarem melhores do que quando chegaram até nós, melhores deste ponto de vista da vida na terra, da biodiversidade, de mais floresta, mais água, mais solos, com mais riqueza nos solos. Portanto, é um impacto direto sobre isso, e fazer isto em diálogo constante com a terra, como, por exemplo, a permacultura promove e outros mecanismos. O bem-estar individual e coletivo, portanto, estes projetos pressupõem muito, muito longo prazo, nós estamos a falar a 10, 12 gerações, e, portanto, estamos a desenhar com um guardião que é um coletivo de pessoas, não é um indivíduo, é um coletivo de pessoas, porque o indivíduo tem a sua vida limitada, 3, 4 gerações, e nós estamos a falar a 10, 12 gerações, portanto só um coletivo pode fazer isto, e ancorado nesta ideia de que todos aqueles seres humanos estão em desenvolvimento. Isto faz parte das condições de ter um projeto na Fundação e que está intimamente ligado quer com o desenvolvimento individual, quer com o coletivo. Portanto, e é aqui nesta ideia das várias gerações que também se joga a inclusão da juventude e dos mais velhos. Portanto, isto são projetos geracionais, são projetos para incluir todas estas dimensões e fases da vida, não é? E ter em conta o alcance que as gerações antigas tiveram. Eu quero dar 2 exemplos aqui que nós temos em Portugal e que são 2 exemplos para mim muito inspiradores. O primeiro deles é o Parque do Monsanto, em Lisboa. Foi um parque criado há quase 3 gerações atrás. Portanto, não havia, era uma montanha, um conjunto de montanhas sem vegetação, e uma pessoa, Eduardo Pacheco, sonhou com esse projeto e criou uma floresta que hoje é considerada o pulmão de Lisboa. Portanto, 3 gerações depois, nós temos uma floresta que está à disposição da cidade, que permite que a gente tenha um contacto com a natureza, cada uma das pessoas que habita nesta região, e que cria ar, solos e retém água para toda esta zona. Isto foi pensado, foi sonhado e pensado a várias gerações, não é? E nós estamos na terceira, é a terceira geração que está a viver isto. Um outro exemplo é Sintra. Sintra, há cerca de 7 gerações atrás, não tinha aquela beleza nem aquelas montanhas, também era despida,
com praticamente nenhuma vegetação. Também se consegue ver isso em outras terras ali à volta de Sintra, como era. E houve um homem, não é? Dom Fernando, o nosso rei consorte, marido de Dona Maria, que sonhou com aquela beleza e que pôs aquele palácio lá e que plantou cada uma daquelas árvores. E, portanto, hoje, 7 gerações depois, nós estamos a usufruir daquilo, quer economicamente, quer ecologicamente, e Sintra em si transformou-se naquele pequeno oásis de bem-estar individual e coletivo, com aquela ligação à natureza fortíssima. Portanto, estes são 2 exemplos do que nós estamos a falar, de que é possível atingir a várias gerações, com pensamento a várias gerações envolvido aqui. E, portanto, inclui todas estas dimensões de juventude e dos mais velhos, das diferentes gerações. E também no contexto, no desenho da Fundação, está intimamente ligada esta ideia dos sistemas de governação dialógicos e cooperativos. A Fundação, desde logo, funciona como um círculo, portanto, e usa estas tecnologias circulares, quebrando as hierarquias, e promove isso para os seus guardiões. Portanto, nos contratos que está a celebrar com os guardiões, têm esses desenhos, eles serão treinados e irão usar este tipo de tecnologias da natureza dialógica ou cooperativa. E aqui podemos falar, só para ser concretos, coisas como a sociocracia 3, ou holacracia, ou Impossibility Management Towards Technology. Portanto, este tipo de práticas, que elas, debaixo delas persistem e outras, open space, world cafés, crédito apreciativo, enfim, é deste universo de coisas que eu estou a falar quando falo na resposta a esta pergunta. Então, o convite é que parem a gravação neste momento e respondam para cada um dos vossos game worlds como é que qual é a vossa relação, qual é o impacto em cada uma destas perguntas, e se não têm, como é que podem passar a ter. E há aqui uma coisa interessante, em particular para os projetos de natureza virtual, que, por exemplo, quando vêm para a parte de Gaia, ou para a felicidade individual, ou mesmo para os mais velhos e mais novos, dizem, não, eu sou digital, ou estou na internet, não tenho nada disso. Estar na internet significa estar a usar servidores de algum lado, recursos que estão no outro lado. Se eu estou a usar da Google, a pergunta imediata que vem é como é que a Google recebe a sua energia. Tu sabes como é que isso funciona? Sabes o que é que está a acontecer? Então, o convite é ir pesquisar. A Google é um dos maiores consumidores de energia nos Estados Unidos e tem os seus data centers ao pé de barragens. Este é um problema que eles estão a lidar há quase 20 anos. Um dos maiores produtores de energia renovável é a Apple. Portanto, o convite é refletir mesmo sobre, sistemicamente, como é que a tua ideia está a ter impacto. E não vale aquela coisa de dizer, não, é digital, eu não tenho impacto. Não, isto não afeta o bem-estar individual e coletivo das pessoas. Não é assim, não é? Um Facebook, nós hoje já sabemos como é que isso afeta diretamente o bem-estar individual e coletivo. Por usar o Facebook, e há vários exemplos disso, podem ver documentários presentes na internet sobre o tema, bem como está a ser usado para a manipulação de diferentes contextos, desde eleições, a saída do Reino Unido da União Europeia e afins. Portanto, não vale esta conversa de dizer que eu estou a criar uma ferramenta para a internet que não tem impacto nestas coisas. Portanto, o convite é mesmo ir para o segundo nível, para o terceiro nível e para o quarto nível. Portanto, continuar a fazer os quatro whys, não é? Porquê, até ir ao fundo da questão. Gaia Game Worlds são aqueles que são adultos humanos que estão em colaboração, que assumem níveis de responsabilidade mais altos do que o adulto, que estão iniciados e que acrescentam valor para a Terra. E uma maneira de tu veres onde é que o teu Game World anda é responder a estas 4 perguntas que o Otto Schammer faz e ver o que é que tu podes fazer para caminhar para aqui. Um outro framework que o Daniel Hall apresenta e que vem do Instituto International Futures Forum é este modelo que tem 12 variáveis e onde eles mostram a interligação destas variáveis todas. Portanto, como, por exemplo, os valores culturais e as perspectivas do mundo estão interligadas com a comunidade, com a governação, com a economia e o bem-estar, com os habitats e as infraestruturas e por aí fora. Então, eles listam estas 12 variáveis como variáveis determinantes e que estão interligadas para criar um futuro para a humanidade. E estão aqui. Eu comecei a enumerar algumas, vou enumerar todas.
quais são os valores culturais e perspectivas do mundo que estão a ser cultivadas aqui, não é? Portanto, se eu tenho a perspectiva do mundo que a terra é um recurso e que eu posso retirar esses recursos e que é inesgotável, portanto eu vou criar um tipo de resultados se eu pensar que a terra é um sistema vivo e que funciona, e que os recursos que eu retiro têm que ser repostos, não é? Portanto que é um sistema circular. Então, são duas maneiras de pensar com resultados completamente diferentes. Como é que eu vejo a minha relação com a comunidade, com a governação e com as instituições? Por exemplo, hoje nós vivemos um tema complexo, que são estas instituições que são maiores do que os Estados. Não é? A Google, a Apple e por aí fim, são empresas, são nações. São autênticas nações, operam mundialmente. Como é que nós vamos lidar com isto? E como é que nós estamos a lidar com isso? Neste momento não muito bem, mas este é um tema sério e que está em cima da mesa. Economia e bem-estar, e aqui em particular entre o tema das economias locais, os habitats e as infraestruturas, e há este dilema grande, e nós vimos isto com o Covid, que quando se mexe em infraestruturas-chave que atravessam, que são transversais à sociedade, o que é que cria, não é? Que é, por exemplo, perdermos a infraestrutura de eletricidade, o que é que isso afeta? Então, há aqui temas muito relevantes para o nosso futuro. Um dos temas-chave em quase todo o planeta é a água, e haver água. Também está na ordem do dia as funções de ecossistema, e hoje começa-se a reconhecer as funções de curto, médio e longo prazo que uma floresta, por exemplo, cria. Hoje o valor económico de uma floresta está intimamente ligado àquilo que a gente consegue colher dela, portanto, corta-se uma árvore tem mais valor cortada do que viva. E hoje o que estamos a aprender com as funções de ecossistema é que não é assim. Então, este tema é um tema que está muito forte e muito presente nos tempos presentes. A intensidade das alterações climáticas em cada local, em cada contexto, e isso está a afetar. Lisboa teve umas cheias nestes dias incrível, e com a intensidade da chuva que está a cair por minuto é enorme, está a aumentar, e portanto provoca estas hecatombes na cidade. Em cada local há de estar a haver consequências desta natureza. Portanto, a energia, o impacto de energia na terra, os negócios e o consumo, em particular o comércio internacional e a forma como o consumo está interligado com isto, a alimentação e a agricultura, num planeta que atingiu a marca dos 8 bilhões, e o bem-estar e o well-being. Não, há uma crise neste momento enorme de saúde, com dilemas grandes que vão desde os dilemas de saúde mental até saúde física. Portanto, há aqui uma quantidade de temas. Onde é que o teu Game World está a trabalhar? Qual destas variáveis é que o teu Game World está a operar? E quais são as inter-relações que têm com os outros? Tenho tido, nas conversas que tenho visto por aqui, no Innovations for the Future, vejo muitas vezes as pessoas a focarem-se apenas de um destes tópicos e a esquecer que estes tópicos têm relações com todos os outros e que são de natureza complexa, como dizia na introdução dos Gaia Game Modes. Portanto, esta figura ilustra bem esse mindset, que tudo está ligado com tudo, estas áreas estão todas ligadas umas com as outras, e não é possível nós estarmos a fazer um projeto esquecendo todos os outros. Há uma entrevista interessante neste tópico do Innovations for the Future Game World Builder com a Joana Ivónia, da Aveiro. Eles estão há cerca de 10 anos a promover o movimento urbano para a promoção da bicicleta, para ter a bicicleta como meio de mobilidade urbana, e redesenhar a cidade em torno disso. E é muito interessante ouvir a entrevista dela, porque a partir deste tema, onde ela está a trabalhar nas infraestruturas, neste tema das infraestruturas, e da forma como nós nos relacionamos nas infraestruturas, eles começaram a puxar um novelo e de repente já estavam a trabalhar economia local, e comunidade, e relações de proximidade entre as pessoas. Portanto, eles foram, à medida que foram puxando um dos temas, foram vendo que ele se ia interligando com os diferentes outros. E isso é super interessante. E esse exemplo é um exemplo que nos convoca para a ideia que não é possível trabalhar apenas um destes temas. E alguns projetos, felizmente, já estão a ser desenhados com esta perspectiva em mente. Por exemplo, se forem ouvir a entrevista do Diogo Coutinho no Clara Lab, vão ver que o Diogo desenhou aquele projeto do Clara Lab já com estas funções todas presentes em mente. Não é que ele esteja a fazer todas neste momento, mas o desenho do projeto já tem estas variáveis presentes. E, portanto, este serve para alertar que há uma interconectividade entre os diferentes temas
e que os game worlds têm que conseguir ter resposta para estas diferentes áreas. Não é? Numa entrevista das conversas sobre liderança regenerativa com o Arthur, do Boom Festival, em Idanha, o Arthur falava como eles estão muito preocupados com a água, porque a barragem tem pouca densidade de água e há pouca captação daquela água, está a haver plantação de amendoal intensivo e de monoculturas, e como isso vai afetar diretamente o projeto deles, nomeadamente na reconstrução da floresta e de manter aquele espaço saudável para acolher o festival e por aí fora. Não é? Então, é interessante ver como é que um festival que tem um tópico cultural, que está a trabalhar nestes valores culturais e worldviews, tem intimamente ligado o tema da disponibilidade da água e das funções do ecossistema. Portanto, estas coisas estão presentes e, felizmente, nós já temos projetos em Portugal que estão a trabalhar dessa maneira. A Good Mood e o Boom é um exemplo disso. Neste tópico, o Otto, quando olha para este tipo de modelos, não é? Nós temos aqui 12 variáveis, o Otto diz que há 8, aquilo que ele chama 8 pontos da acupuntura, onde nós devíamos centrar a nossa atenção e que se ao centrarmos a nossa atenção num desses pontos, estamos a ajudar todo o sistema a fazer shift, todo o sistema a evoluir e a transitar para algo diferente. Então ele indica estas 8 áreas como as áreas em que precisamos trabalhar e precisamos pôr mais cuidado. Portanto, daquelas 12, na opinião do Otto, há estas 8 que têm um foco e que têm um foco e um grande impacto no futuro e que podem ser de alavancagem. Ele fala dos solos, da alimentação e do acesso à justiça climática, não é? Portanto, ele está a pôr aqui o ênfase no place, no lugar, em cada lugar, na educação e na liderança, o que é que nós entendemos para estas coisas, nos negócios e no empreendedorismo, nos game worlds que estamos aqui a falar, no dinheiro e na finança, o que é que o dinheiro e a finança está a apoiar e qual é o tipo de transformação que elas estão a suportar. Há muito dinheiro que ainda hoje continua a ser aplicado, por exemplo, na indústria do carvão, para dar exemplo daquilo que nós estamos aqui a falar. E em Portugal nós temos um dilema complexo com esta história do dinheiro, porque a maior parte destes projetos que eu estou a falar, que são complexos, que trabalham estas 12 áreas, os fundos normalmente cobrem um deles, um ou dois deles. Portanto, quer dizer que eu, se sou um projeto complexo, que tem esta interação toda, eu para conseguir financiar a minha estrutura posso ter que concorrer a 10 ou 12 programas diferentes e fazer candidaturas e a gerar essa coisa toda, porque não tenho um instrumento financeiro, um fundo, capaz de me financiar em todas as áreas de atividade onde eu estou envolvido, na construção de comunidade, no criar floresta, blá, 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 blá. Portanto, isto é um pain in the ass, é uma grande chatice e envolve muita burocracia, muitas horas de trabalho de uma equipa cujo seu foco devia ser criar floresta, criar eco-aldeia, whatever que fosse a natureza do projeto e não estar a gerir. Nós fizemos uma pequena avaliação com um projeto em Portugal e mais de metade do tempo eles passavam a gerir as candidaturas dos fundos para poderem financiar a sua estrutura. Isto não funciona, não é assim que isto funciona. Portanto, há qualquer coisa aqui que nós precisamos mudar neste ponto do dinheiro e da finança. Também na tecnologia, nos dados, e aqui ir mais para esta ideia da tecnologia ética e baseada em awareness, e não o contrário, na tecnologia não ética de controle e manipulação, que é muito do que nós estamos a ver no tempo presente, no bem-estar e na saúde. Portanto, se não houver cura, se nós não lidarmos com estas feridas que trouxemos do passado, não é possível esta transformação. Isto implica repensar os sistemas para que a cura esteja presente, por exemplo, dentro das organizações. Felizmente já há muitas organizações que têm equipas e que têm espaços e que promovem este tipo de cura emocional, energética, física das pessoas com quem trabalham, e este vai acentuar no próximo futuro. Trabalhar os temas do consumo e do bem-estar planetário e, finalmente, a parte de propriedade, governação e democracia, que é um grande tema hoje presente e que nós estamos a viver com estes assaltos que temos visto nos últimos anos aos sistemas democráticos, às alterações das constituições, enfim, às formas de governação. Nestes temas, aqui, a Fundação está intimamente a trabalhar no 8, em particular na propriedade com a terra e na governação dos projetos, e no 1,
estes são os dois grandes temas onde a Fundação está a trabalhar, e isto depois vai afetar, claro, as outras áreas, mas nestes dois nós estamos a pôr mais ênfase. Portanto, no ponto 8 é o core da atividade da Fundação, aquilo que nós chamamos o propósito último, não é? O bem último da Fundação é proteger a terra e retirá-la do contexto do mercado para ela nunca mais voltar a entrar, e depois o 1 é a criação da regeneração dessa terra, encontrar. E claro que para fazermos isto nós vamos ter que tocar nos outros pontos, não é? Porque os Guardiões são projetos de entrepreneurship, portanto de game worlds, vão precisar de funding, é preciso promover esta educação e a liderança das pessoas, a vida nestes lugares vai ser vida que vai ter tendência a ter mais bem-estar, portanto acabamos por tocar em todos eles, não é? Mas o foco está a ser no 1 e no 8. Qual é o foco dos vossos projetos? Onde é que os vossos projetos estão a tocar? Em que áreas destes 8 pontos de acupuntura que o Otto fala e que são determinantes na visão dele para o nosso futuro é que os vossos game worlds estão a atuar? Isto é um dos temas determinantes para o nosso futuro e para a criação destes game worlds, destes Gaia Game Worlds, destes game worlds regenerativos, desta promoção de uma cultura responsável e regenerativa. Nós havemos de falar disto noutra sessão do que são culturas responsáveis regenerativas, ir mais fundo nesta distinção. Mas por agora eu gostava de ficar por aqui. E usei o exemplo da Fundação para ir ilustrando como é que a Fundação se está a posicionar em cada uma destes pontos, e convidava-vos a fazer o mesmo nos vossos game modes. É isto, por hoje eram as distinções e os mapas que vos gostava de trazer, e chamando a esta ideia do propósito e do impacto que o vosso game world está a criar nos diferentes níveis, não é? Quer ao nível individual, quer ao nível da equipa, quer ao nível da comunidade. E, portanto, estes 8 pontos da acupuntura estão intimamente ligados com esses pontos todos. Nós, quando falamos de saúde e bem-estar, estamos a falar ao nível individual, claro. Quando estamos a falar de ownership, propriedade e governação, estamos a falar das equipas, bem como dos negócios e game worlds, não é? Entrepreneurship. E quando estamos a falar no impacto fora dos solos, da educação, estamos a falar dos grandes temas da nossa comunidade. Portanto, todos estes pontos da acupuntura estão a tocar em cada uma daqueles 3 níveis que nós estávamos a falar, necessários ao desenvolvimento regenerativo e onde a ação se passa. Portanto, como é que o vosso game world está a responder a isto? E o meu convite é que sejam autênticos e não estar a assumir neste momento que não está num deles ou que não tem nenhum deles é adequado, é estar no momento certo, porque promove a consciência neste momento e permite o desenhar de algo diferente aqui e agora. E, portanto, o meu convite é que parem a gravação e façam mesmo uma reflexão sobre cada um destes pontos. Portanto, e como é que o vosso game world está aqui a fazer isto? Se possível, em conjunto, 2 ou 3, 2 pessoas a partilharem uma com a outra, ou 3 pessoas, ainda seria mais interessante para terem acesso a mais perspectivas, e no limite fazer isto na vossa equipa, com as vossas equipas ou com quem vocês trabalham no dia a dia. Essa seria a proposta para tornar consequente estas ideias, este questionar, estas reflexões no vosso game world. E com isto termina a sessão de hoje. Vou para um check-out. Sinto alegria por ter feito esta jornada e ter revisitado desta maneira, ter usado o projeto da Fundação para fazer este caminho e ver esta sequência. Sai com raiva porque noto a importância que estes temas têm, a minha própria falta de fluidez em algum deles, e de ver que isto não está assim tão interiorizado em mim. Sinto tristeza
e também raiva por ter estado sozinho nesta sessão a fazer isto. Sentia falta de ter aqui alguém, de ouvir perspectivas de outros. E quero usar esta tristeza e raiva para vos pedir que, se vocês quiserem partilhar comigo, gravarem a resposta a estas perguntas e partilhar comigo, eu tenho todo o gosto em ouvir. E sinto alegria de estar a trazer isto para aqui, estar a falar sobre isto. São temas que são importantes de trazer para a consciência coletiva, em particular para as pessoas que estão a fazer experimentações para o que pode ser as próximas culturas, não é? Aquilo que nós estamos a chamar, eu e o Gil, as culturas responsáveis e regenerativas, e trazer isto, pôr claramente isto no espaço e dizer: é aqui que nós temos que trabalhar, é por aqui que nós temos que ir. Vejam como é que cada, cada, cada game world está-se a relacionar. Claro, isto é a opinião do Otto, ele estudou vários temas, mas não é que o convite não é dar o centro ao outro, cada um escolher conscientemente onde se quer operar e como é que está a operar, e poder refletir a partir desta reflexão que o Otto e que o Daniel também nos fazem. Foram praticamente os dois autores que eliminaram a nossa sessão de hoje. Portanto, saio com a alegria de ter posto isso em cima da mesa e curioso de como é que isto chega até vós e como, e se me quiserem fazer chegar um pequeno texto, uma gravação, algo de como é que foi esta sessão para vós, eu fico grato. Até já.